Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite, uma iluminada noite a todos vocês. É um prazer enorme estarmos reunidos aqui, junto de vocês e juntos a Deus e a espiritualidade superior. Para quem ainda não nos conhece, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, que depois vai falar um pouquinho, né? Para que junto da espiritualidade superior possamos fazer um evangelho no lar, trazendo mais harmonia para dentro dos nossos lares. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores ou celulares, conforme estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que essa água seja fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. O Evangelho é sempre feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário. Pode ser feito em família, pode ser feito individualmente, pode ser feito com amigos. O importante é essa união com Deus e com a espiritualidade superior. Esse nosso evangelho aqui, ele fica gravado e vocês podem estar ouvindo quando acharem necessário, mas se vocês forem utilizar ele para fazer o evangelho de vocês realmente, então esse sim tem que ser feito uma vez na semana. Tá bom? Agradecemos muito os comentários deixados por todos vocês. Agradecemos as pessoas que respondem também, né? Alguns comentários. E gostamos bastante dos questionamentos também, né? As perguntas. E é sempre muito bom essa troca, a gente sempre comenta isso, então a gente só tem a agradecer a participação de todos vocês. Vamos agora nesse momento e esquecer um pouco dos problemas que tivemos durante a nossa semana para a gente entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Antes, desculpa, eu esqueci, né? Tem uma pessoa muito especial que está de aniversário hoje. A gente até ia mandar essa mensagem no particular dele, mas a gente resolveu aqui, é óbvio, presenteá-lo, né? Falando para todo mundo que hoje é aniversário do Eri Lopes, justamente no dia do nosso evangelho. Feliz aniversário, Eri, tudo de bom para ti. Tudo de bom, muita saúde, muita paz, muito amor na tua vida. Que tu seja iluminado É sempre. óbvio que tá todo mundo convidado, né? Quem mora em São Paulo pode ir na casa do Eri, que lá tá garantido, né? Aquela comidinha dos paraianos lá, né? Parece que todos os grandes nomes do espiritismo são do Paraíba, o Eri Lopes é um deles, né? Esse é meu presente, tá? Que o Corinthians fique em segundo lugar. Parabéns, Eri. Então, pessoal, vamos agora acalmar nossos corações, as nossas mentes. Vamos deixar que a espiritualidade entre em nossas casas, em nossos pensamentos, em nossos corações. E vamos então à nossa prece. Hoje eu leio a prece deixada por Jefferson Amaral. Sempre participa com a gente, o Jefferson Amaral. Prece do amor. Como estiveres, Deus te guarde. Como penses, Deus te use. Onde te encontres, Deus te ilumine. Com quem estejas, Deus te guie. No que fizeres, Deus te ampare. Em todos os teus passos, Deus te abençoe. Que assim seja, então. Jefferson, muito obrigada pelo carinho de ter compartilhado essa prece. A gente tem outras preces também que foram compartilhadas. A gente agradece de coração e a gente vai lendo assim que possível, tá bom? Vamos agora, então, à nossa leitura
Como vocês já sabem, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Por ser uma edição mais moderna, fica mais fácil a nossa compreensão, mas vocês podem estar nos acompanhando pelo Evangelho Antigo. Estamos no capítulo 8 e agora o item é o 18. Deixem que venham a mim as criancinhas. João, o Evangelista, Paris, 1863. Item 18. Disse o Cristo: Deixem que venham a mim as criancinhas. Essas palavras sábias, em sua simplicidade, não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente às almas que se encontram nas regiões inferiores, onde a infelicidade que suportam faz com que elas não saibam o que é esperança. Jesus chamava para o esclarecimento as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência e da compreensão. Eram os fracos, os escravizados e os viciosos. Eles não ensinariam nada às crianças que elas não pudessem compreender. Na infância, sob o domínio dos instintos infantis, que para as crianças é uma necessidade e um benefício, elas não entenderiam o ensinamento e nem teriam vontade de praticá-lo. Jesus queria que os seres humanos fossem até ele com a mesma confiança das crianças. Assim, ele envolvia as almas com a sua terna e misteriosa autoridade. Jesus foi o farol que iluminou as trevas, a claridade da manhã que despertou os seres humanos. Ele foi o iniciador do Espiritismo, que deve chamar a si, não as crianças, mas os seres humanos de boa vontade. A vigorosa ação foi iniciada. Não se trata mais de crer cegamente e de obedecer de maneira mecânica. É preciso que o ser humano siga as leis racionalmente, o que lhe dará uma visão universal. Meus bem-amados, é chegado o tempo em que os erros que foram apresentados a vocês como sendo verdades precisarão ser revistos e a verdade triunfará. Nós ensinaremos o sentido exato das parábolas e mostraremos a forte correlação que existe entre os que Jesus falou e os que realmente é correto. É preciso dizer-lhe que a manifestação espírita alarga os horizontes e eu, João, o Evangelista, aqui estou como seu enviado, pois a manifestação espírita resplandecerá como o sol acima das montanhas. Olá, é um prazer estarmos aqui reunidos novamente, né? Neste encontro, na qual a gente tem sempre a pretensão de que os nossos lares sejam iluminados, irradiados com luz de esperança, com fé, né? Mas também que nós possamos receber essas bênçãos e os tratamentos, ou pela água fluida, ou pela própria irradiação dos espíritos em nossas vidas, para que a gente possa, dessa forma, agir conforme o Evangelho. Tudo tem um objetivo nessa vida. Aqui nós temos um texto do próprio João Evangelista, né, que permite que saibamos, através da espiritualidade, o verdadeiro sentido daquele chamamento, daquele vocativo de Jesus para com as crianças, naquele encontro, né? Vinde a mim as crianças, porque a elas pertencem o reino dos céus, né? Para dizer que a referência
né? Isso agora já no plano espiritual, ela pela ordem dos espíritos. Não digo ordem de comando, eu digo a ordem dos espíritos, né? Existem 3 ordens de espíritos da qual nós estamos engajados na nossa lei de progresso. Então, nós temos a primeira ordem, que são os espíritos superiores, né? Que são os espíritos evoluídos. Não superiores, quer dizer, são superiores a nós, óbvio. Mas os espíritos puros, né? Que seria a primeira ordem, que são os espíritos evoluídos. E tem a segunda ordem, que são os espíritos bons, aqueles que possuem o desejo de praticar o bem, né? E onde predomina sempre os valores espirituais. E existem os espíritos de terceira ordem, da qual nós fazemos parte, tá? Então, quando Jesus falou, vinde a mim as crianças, estava se referindo a essa mistura que nós temos aqui, mas principalmente nós, espíritos de terceira ordem, que estamos aqui neste planeta, né? Na parte de formação, nós estamos na infância ainda, da nossa formação espiritual, né? Ela ainda já está até bem avançada, né? Eu digo isso partindo das 3 ordens dos espíritos, tá? Nós estamos na terceira ordem. Nós estamos num planeta que já está na terceira categoria de provas e expiações, quer dizer, a gente já passou por muitos processos. Mesmo assim, nós somos ainda infantis no critério de evolução. É claro que aqui é uma mistura, né? Nós temos uma mistura. E Jesus fez essa referência pela mistura que existe, porque tem espíritos que já são bons que estão aqui no nosso meio, né? Mesmo naquele tempo ele já disse, né? Vinde de mim as criancinhas, né? Porque a elas pertencem o reino dos céus, pela pureza do coração, né? E esse comparativo era para as pessoas entenderem, quando ele fala de pureza de coração, que ele estava se referindo, né? A simplesmente a ação, ao início da ação dele, né? Vocês vão ter que rever as verdades que vocês viveram. Isso naquele tempo, mas serve para agora, ainda serve para agora. Rever as verdades que sempre regeu a vida, né? Para uma nova verdade que vai surgir. Entenderam? Então, na verdade, é muita palavra verdade, né? Mas tudo, tá? Que acontece por um motivo, por um significado. E quando a gente enxerga as coisas por um outro ângulo, esse outro ângulo é um ângulo que só vem depois que a gente começa a amadurecer espiritualmente, e a gente só amadurece espiritualmente através de virtudes. A gente começa a ver que dali, ó, daquilo tudo que a gente já viveu, começa a surgir a verdadeira verdade. Consegui, né, Nete? Olha, foi uma coisa verdadeira agora falando com vocês, né? Tentei explicar, tá, que Cristo pregou a caridade, né? Todo mundo sabe disso. Ele pregou a caridade no sentido de trabalharmos o lado da benevolência para com todos. Lembram daquele momento da Bíblia na qual Jesus estava reunido com uma multidão lá e chegou os apóstolos e disseram: olha, teus parentes, né, teus irmãos estão ali fora te chamando, querendo falar contigo. Ele voltou para a cidade dele. E Jesus diz: meus irmãos são esses que estão aqui comigo. Né? Não foi uma recusa ao reconhecimento do sangue corporal que tinha ali, né? Olha, nós temos a mesma fonte. Não. Ele quis dizer que são meus irmãos aqueles que estão do mesmo lado que eu, que estamos na mesma direção. Então, quando a gente está na mesma direção, a gente cria um vínculo de irmandade. Todo mundo sabe disso. Até nas piores situações, você transforma em irmãos aqueles que estão do teu lado.
Então era isso que ele estava dizendo. Os meus irmãos são aqueles que estão do meu lado. Aqueles lá não compactuam com o que eu faço. Acham que é isso, acham que é aquilo. Vocês compactuam com o que eu faço. Nós pensamos da mesma maneira, nós somos irmãos, meus irmãos são esses. E quando todo mundo seguiu, né, a Jesus, se considerando, somos irmãos, então quem não está do nosso lado está contra nós. Né? Olha, esse é o pensamento mais lógico que existe. E o que Jesus falou depois disso? Amai vossos inimigos. Porque se alguém perguntasse o que a gente faz com aqueles que estão contra nós, então, né? Amai vosso inimigo. Fazei a eles aquilo que gostaria que os outros fizessem a vocês, a vós. Entenderam? Então, na verdade, ele está dizendo que todos somos irmãos, todos temos que andar juntos. Porque se eu considero um outro inimigo no meu pensamento antigo, na minha verdade antiga, ele trouxe uma nova. Não, não existe teu inimigo. Ele também é teu irmão, também é que tu ama. Se eu amo vocês e estou dizendo que vocês têm que amar aqueles que são seus inimigos, somos todos irmãos. Essa é a conclusão dele. Então ele veio trazer a benevolência para com todos, né? A indulgência para com as imperfeições dos outros. Porque não adianta tu ser benevolente. Ser benevolente é você fazer o bem. Agora, não adianta você fazer o bem se você não tem tolerância, né? Se você não perdoa os erros dos outros. Isso não, sabe? Tem pessoas que querem separar isso. Olha, eu quero ser benevolente, mas eu vou trucidar com aquela pessoa que é uma pessoa errada. Não, gente. Temos que ser indulgentes, né, com as imperfeições dos outros. E o principal, o perdão das ofensas, quer dizer, Jesus amarrou a gente nos seus ensinamentos dentro de uma corda, vamos dizer assim, amarrou dentro de uma corda, amarrou nós com uma corda, tá? De um jeito que a gente pudesse ficar todos juntos, que pudéssemos sentir o calor um do outro, que pudéssemos entender que cada um que está nesse planeta depende do outro. E ele fez o convite, venha a mim, quer dizer, olha o que eu estou trazendo a vocês. Olha só tudo que eu estou falando para vocês. Olha a minha presença aqui. Vinde a mim, os que sois puro de coração, os que são as crianças, porque nós somos crianças nessa ordem. Nós estamos num crescimento espiritual. E a gente daí vai tirar todo o proveito para nossa longa jornada nesse processo evolutivo. E o interessante nisso tudo é que o ser humano bom, que é o que nós deveríamos ser, né? Digamos, eu não digo nem puros de coração, é um processo que eu já citei as 3 coisas que ele falou da benevolência, que já são coisas que a gente tem que fazer um esforço, né? Na verdade, nós temos que fazer um esforço para isso que aconteça, né? Enquanto que o ser humano bom mesmo, o bom de verdade, aquele que não precisa se questionar, porque ele é bom, ele pega os outros e coloca à sua altura. Ele pega uma pessoa que seria inferior a ele, assim, digamos assim, em nível de conhecimento, inferior em alguma coisa desse tipo, e coloca na mesma altura, diminuindo a distância que separa. Olha que interessante o que faria um homem de bem. Ele não rebaixa ninguém. E a gente já entendeu que esse processo é uma caminhada. Então vamos aproveitar as palavras do João Evangelista, né? Que deixou esse lindo texto aí que está recém começando, tá? Para que a gente possa fazer uma reflexão sobre a nossa condição ainda, né, de pessoas ainda escravos do materialismo, né, viciados em benefícios, quer dizer, para a gente fazer alguma coisa a gente tem que ser beneficiado por outra, né? E vamos começar a pensar que essas fraquezas não fazem parte mais da nossa vida, a partir do momento que a gente eleva os outros na mesma condição que nós estamos. Fiquem com Deus, esse encerra meu comentário. Vamos à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares,
Que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados aos seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas. Que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a casa de todos seja irradiada com muita luz de paz e de harmonia. Aqueles que pediram orações para entes queridos ou para si sejam atendidos da melhor maneira possível. Sempre nós temos que respeitar a lei do merecimento, mas o nosso pedido ele é levado muito, em uma cotação muito alta. Então que todos sejam atendidos da melhor maneira possível, que haja paz nos corações daqueles que nos rodeiam, que a luz se faça aonde a gente estiver, no nosso trabalho, nossa casa, nossa jornada diária, e que a gente possa, de uma forma ou de outra, representar o nosso papel aqui neste planeta da melhor maneira possível, com coragem e com fé. Fiquem todos com Deus. Agora nós vamos colocar o passe musical e vai ter comentários, tá? Então no final, para aqueles que ficarem, a gente retorna de novo. Fiquem todos então com um forte abraço. Uma ótima semana a todos vocês. Até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, só
somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br. Olá, voltamos então, né? Antes vamos falar aqui do aniversariante. Já falamos do Eri, né? O Eri já ganhou os parabéns dele. Também tem o Ângelo Colantônio, né? O marido da Nerice Andrade. E a irmã dela também, né? Duas festas, uma próxima à outra, que é a Patrícia Andrade. Então, parabéns para eles. Fiquem com as bênçãos de Deus e muitas alegrias na vida. Vamos lá. Eu não marquei o nome da pessoa que me perguntou qual era a editora do Evangelho que a Janete lê. Mas aí eu fui ver o nome da editora, tá? O nome da editora é Besouro Box. Agora, se você escrever em www.besourobox.com.br, lá tem toda a série de livros do Evangelho, segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, tudo do Cláudio Damasceno. Tá todos os livros, até para vender, dá o endereço ali, quem quiser dar uma olhadinha, é só botar Allan Kardec, quando entrar no site lá, que vai aparecer os livros do Allan Kardec, nessa editora aí, ok? Pena que eu não peguei o nome da pessoa aqui, desculpa.
A Polivital, lembra da Polivital? Ela tinha falado daquela que viu um espírito de uma personalidade, né? Aí eu disse que ela deveria de procurar o centro espírita, só tinha um, e que ele era meio político, aí, né? É assim, ó. Eu vou te dar uma dica de um livro, tá? Que no teu caso é muito interessante, e essa dica tá, já vale para todos os que são médiums, né? E não tem como frequentar, estudar um centro espírita. Tem um livro chamado O Transe Mediúnico, tá? São 2 autores, é o Carlos Bacelli e Odilon Fernandes, ok? É O Transe Mediúnico, ali fala tudo sobre a mediunidade, né? São estudiosos, ali você vai ter todas as explicações de comportamento, de atitudes que a gente tem que ter em relação a isto, né? A esta questão, tá? Então, a Polivital, eu estou te passando essa indicação desse livro, né? E aproveito para falar que lá no nosso portal www.luzespirita.org.br, tá? O Eri publicou ali publicou um catálogo para quem quer ter uma coleção de livros espíritas. Dê uma olhadinha lá no nosso site, tá? É o catálogo racional das obras que podem servir para formar uma biblioteca espírita. Então é interessante para quem quer estudar o espiritismo, né? A gente geralmente fala para as pessoas que tem muitos livros, né? Muitos romances espíritas assim, que dá para te ler, te entender como é que é. Mas tem gente que quer se aprofundar para saber um pouquinho mais, sabe? Para entender. Então, ali vai estar uma relação de livros, tá? Que a coisa é mais séria, né? Um pouquinho, para quem quiser, né? Óbvio. E Polivital, e para algum outro médium que esteja nos ouvindo, se quiserem, tá? Essa indicação de livro aqui é o Transe Mediúnico. Ele fala de todos os pontos referentes à mediunidade, que é interessante, tá? A pessoa entender um pouco, ela entender um pouquinho o processo, entender o que é certo e o que é errado, muitas dúvidas que a gente tem em relação a isso, né? Algumas coisas, mas nada substitui você frequentar uma casa espírita, se apresentar e dizer: eu quero participar dos estudos, eu quero ver minha mediunidade, eu quero ver como é que funciona, porque daí vai ser acompanhado. É sempre esse é o melhor caminho, tá? É claro que ela não escolhe sexo, não escolhe gênero, não escolhe pessoa, né, para poder aparecer. A pessoa já vem com isso, né? Todos nós temos mediunidade, sim, mas tem pessoas que já têm algo mais ostensivo, né? Então essas pessoas geralmente deveriam te procurar, assim como a Vanessa, tá? Vou aproveitar aqui que eu estou falando da Polivital. A Vanessa também fala, né, que ela costumava ver mortos, né, mortos, desencarnados, e eles começavam a falar para ela sobre alguns acontecimentos, algumas coisas ela conseguia evitar, né, problemas, né, mas ela pediu para que se afastassem, agora se arrependeu, o que deve fazer. O Alex até te respondeu ali, né, eu vi, a resposta dele é perfeita, tá? É a mesma que eu vou te dar. Você tem que procurar o centro espírita e conversar com o pessoal do centro espírita, que eles sabem exatamente qual é os passos que você deve seguir para a tua vida, tá? Porque tem muito mais coisas além daquilo que a gente percebe, do que a gente vê, tá? E eles podem pegar as orientações e te passar certinho o caminho que tu deve seguir, e você vai estar num lugar protegido e amparado para poder desenvolver esse teu trabalho, essa tua perspectiva de vida que está aparecendo assim diferente, ok? A Ângela Soares perguntou sobre a doação de órgãos, se ela é permitida, né? Qual é a visão espírita disso? Olha, eu vou te citar aqui o Raul Teixeira, tá? O Raul Teixeira, ele é um médium do mesmo nível do Divaldo Franco, tá? O Teixeira também já é mais novo que o Divaldo, né? O Teixeira tem uns 73 anos, eu acho. Então, mas ele do mesmo nível. Ele estava falando uma vez que as pessoas que estudam corpos, né, os médicos, eles precisam
de órgãos para poder estudar, né? E geralmente esses órgãos eles são doados pelo governo quando alguém não é reconhecido, é abandonado, sei lá, alguma coisa desse tipo. É tudo legalizado, tem que ser legalizado. E essas pessoas às vezes são doadas para poder serem estudadas ali, tá? Não é o caso. Você pode em vida dizer que quer fazer isso, né? O meu corpo seja doado para estudos ou meu corpo seja doado para doação, né, de órgãos. E ele disse que até essas pessoas, sabe, que não sabiam de nada disso, né, são indigentes lá, foram utilizadas para isso, por algum meio, não, na parte de estudos, eram recebidas no plano espiritual como benfeitores do mundo. E olha que eles nem sabiam, porque eles nem disseram, pode fazer isso ou não pode fazer. Eles foram utilizados, por quê? Porque não é necessário para eles o corpo ali. Entendeu? Agora vocês imaginem se a pessoa diz, né, que eu sou doador de órgãos, né, e dou os órgãos, ou que eu vou doar para estudos. A nossa filha, ela fez a referência que sempre quis isso para que fosse levado para estudos, né? Nós somos doadores de órgãos aqui, entendeu? Não nos serve mais. É só enquanto a gente está vivo. Então, a partir do momento que a gente desencarna ou que temos morte cerebral, né, que o corpo já está ali, automaticamente os órgãos servem para outras pessoas que precisam. Além de fazer outras pessoas que precisam mais felizes, imagina, você vai fazer a felicidade de alguém, você ainda vai, né, ter um diferencial por entrar, porque você está desapegado a isso ali. Entenderam? Então muitas pessoas têm medo. O meu espírito vai ficar preso no corpo. Quando os mentores sabem que vai ter a doação de órgãos de uma pessoa, eles já desconectam ela para que ela não entre em choque, tá? Porque que tem pessoas que são apegadas, elas são desconectadas para não entrar em choque. A mesma coisa acontece nos acidentes automobilísticos, aqueles acidentes ali, sabe? A pessoa desencarnou ali, ela já é tratada, já é desvinculada do corpo, ser tratada para ela não entrar em choque, sabe? Não se assustar com ela mesma, alguma coisa desse tipo. Eles já cuidam disso. Não é esse o objetivo. Então, é como doar sangue também. Isso salva vidas, ajuda as pessoas. Então, tu imagina, né, Ângela Soares? Se mesmo que isso aconteça contigo e você foi doadora, assim, você vai ser bem recebida, né, como uma pessoa benfeitora do mundo, de acordo com Raul Teixeira, pela revelação dos espíritos mentores que falaram para ele como isso acontecia lá. Tá ok? Divaldo também fala bastante sobre o assunto ali. Vamos lá. A Sônia Frazão pediu a letra da música Passe Musical. Olha, eu tenho essa letra ali, acho que eu posso botar lá na parte que tu acha. Tá? Sônia, também tu pode pegar ali no nosso próprio www.luzespírita.org.br, tem uma partezinha lá que tem as músicas espíritas, né? Botar Passe Musical, vai aparecer ali a música e tem lá a cifra da música, tem a letra para tocar no violão, tu pode baixar no MP3, tem várias músicas à disposição lá. Mas se eu me lembrar, se der tempo ali, eu coloco ali também a letra para quem quiser copiar na partezinha de cima ali, no Mostrar Mais. Vamos ver se eu consigo fazer isso, eu já coloco lá. Vamos ver aqui, a Maria Elvira, ela disse que não aparece no YouTube. Olha, gente, eu já ouvi falar isso. Vocês têm que se inscrever no canal. Quanto mais vocês se inscrevem no canal, mais o canal é divulgado, né? Mais o Luz Espírita ou o Espiritismo é divulgado, né? Isso é bom para aqueles que às vezes precisam ouvir uma palavra amiga, precisam ouvir um carinho. Mas quando você se inscrever no canal, tem que marcar um sininho, tá? Você marcando um sininho ali, já vai aparecer automaticamente lá. Todas as quintas-feiras já aparece lá, às 8 horas, uma marca, né? Uma notificação dizendo que é no próprio sininho em cima que vai aparecer isso. Que é para você entrar e poder assistir. Viu, Maria Elvira? Mas tem que se inscrever no canal e marcar esse sininho, que aí você é notificado disso, né? É só acompanhar ali, né? O Alex até disse, né, que já mudou um pouco o horário para poder pegar até o
o evangélico já aparece depois de um certo horário. O certo é aparecer às 8 horas de quinta-feira, né? A Edna Batista perguntou quando um sonho ou é premonição. Bom, geralmente nós sonhamos até naturalmente pelas coisas que acontecem no dia, né? Esse é fato que todo mundo sabe. E quando uma coisa é algo que a gente deva se lembrar, tá? Eles fazem um mesh lá que é pra gente poder se lembrar. Esse meu faz do mesh ali é porque tem uma autorização especial, né? Porque quando a gente dorme, a gente se emancipa do corpo. Alguns ficam do lado do corpo, outros já vão mais longe, tá? Por isso que a gente sempre tem que rezar para estar bem acompanhado, protegido e amparado dos nossos sonhos, né? Do nosso sono, porque a gente vai dar uma voltinha, tá? Alguns ficam bem em cima, né? São temerosos, né? Outros já vão mais, vão em certos lugares, conversam, vão entrar em contato com outros espíritos, tá? Vão estar emancipados. Vão estar momentaneamente fora do corpo, mas ligado a ele, né? E quando retorna, é a mesma lei do esquecimento. Ele não vai lembrar do que ele vivenciou, de onde é que ele foi, com as pessoas que conversou. A não ser que eles queiram que você lembre de algo. Aí eles acionam ali um mecanismozinho e você vai lembrar, né? No teu perispírito você vai lembrar do que você viu. Porque não é necessário isso. É bom que antes de dormir tu já peça para reparar alguma ampane, alguma coisa que você fez errado, pedir perdão a alguém. Né? Eu quero pedir perdão para essa pessoa quando rezar agora aqui, quero que tudo dê certo. Já faz isso antes, tá? Para poder ajeitar ali a tua saída do sono. Mas quando é premonição, geralmente se repete o sonho, é o mesmo sonho, numa sequência muito grande. Aí tem que pensar, pô, tá se repetindo demais, o mesmo sonho. Porque pode ser alguma premonição, né? Mas geralmente, viu, quando é uma premonição, você não precisa nem estar dormindo, né? A pessoa recebe essa informação, né? A Janete, ela tinha essas premonições, então ela estava andando, parava e automaticamente ela via tudo o que ia acontecer, mas só que geralmente era um pouco antes de acontecer, né? Eu acho que alguém até citou alguma coisa desse tipo. Acho que foi até a Vanessa que falou alguma coisa que conseguia evitar. Mas geralmente era momentos antes de algo acontecer e não tinha muito o que fazer, né? Mas, entendeu? Isso já é uma premonição que acontece. Tá andando na rua e acontece isso. Até é meio perigoso, né? Tá? E seria isso, tá? Fiquem todos com Deus, na santa paz de Jesus, tá? Um beijo no coração de todo mundo. Obrigado por estarem acompanhando a gente. Se inscrevam no canal e marquem no sininho ali, tá? Para que vocês possam receber as notificações. É muita gente dizendo que não está recebendo notificações. Não, a gente não ganha nada, viu? Todo o trabalho não é... Até aparecem umas propagandas ali, mas eu não sei nem por que aparece aquilo lá. Acho que é próprio YouTube, por causa do número de pessoas que tem, né? Mas a gente não recebe absolutamente nada. Tá? É tudo aqui, a gente não arrecada nada. Todo o trabalho aqui é voluntário, tudo aqui é só por estarmos presentes nesse trabalho, entendeu? Então se inscrevam ali para poder divulgar, até para poder ajudar a gente a estar em outras casas, iluminando e irradiando com a palavra de Jesus, com a luz do Espiritismo, né? Fiquem todos em paz, então. Até semana que vem, pessoal. Tchau!